A gente agora uma reportagem com imagens de esperança que chegam da planície de Nínive, no Iraque. A comunidade cristã local está na expectativa para viver um Natal sem conflitos. Torna-se complicado imaginar o Natal no Iraque, um país que sofreu e ainda sofre muito, antes por causa das perseguições do Estado Islâmico, hoje pelos protestos contra o governo. Mas do pó da planície de Nínive chegam imagens de esperança. É com muito prazer que gostaria de dar uma boa notícia para vocês. Na cidade de Mossul, atingida pela guerra, com igrejas destruídas, casas destruídas, seja de cristãos, seja de muçulmanos, nessa cidade destruída, dia 7 de dezembro último, reabrimos uma nova igreja. Voltar, reconstruir, curar as feridas. Antes da chegada de Daesh em Caracós, viviam quase 50 mil pessoas, enquanto hoje, como nos conta o bispo sírio-católico, são pouco mais de 5 mil as famílias que voltaram. As dificuldades seguem sendo muitas. بالنسبة للوضع حاليا في المنطقة بسبب الأحداث الأخيرة. Devido à situação política difícil, as famílias resolveram deixar o país, mais uma vez, pois perderam confiança na reconstrução. Por isso, nos últimos dias assistimos à imigração de várias famílias que estão deixando o Iraque. No último período já emigraram 50 famílias e isso é muito triste e inclusive perigoso para nós. Esperamos que a situação mude, que melhore e que as famílias resolvam voltar. Não pensamos em deixar o país, porém tomamos a decisão por causa dessa situação que abala o Iraque e da falta de cuidado por parte do governo, apesar da situação política em Caracós ser tranquila, pois pensamos nos nossos filhos, no futuro deles. Como vão crescer? Onde vão estudar? O que vão fazer? Então comecei a pensar que se a situação do país seguir a mesma, seremos obrigados a ir embora, para construirmos um futuro novo, melhor para nossos filhos. Um Natal de sobriedade absoluta, aquele que a comunidade cristã está prestes a viver. Nada de decoração pelas ruas ou de manifestação pública, mas alegria nos corações na espera do Salvador. هذه السنة بسبب الظروف التي حدثت في بغداد في العراق بالذات. O país está enfrentando agora uma situação muito diferente, triste. Nós, como cristãos, resolvemos tirar as decorações, que são manifestações exteriores, para vivermos aquela alegria no coração, na espiritualidade que nos pertence como cristãos. Isso para mostrarmos ao Iraque que nós somos parte dele, que compartilhamos o mesmo sofrimento de quem protesta no sul e no centro, pois nós também tivemos que sofrer como refugiados no Kurdistão. Um apelo dessa terra despedaçada que ainda precisa de oração e de ajuda material. A igreja faz de tudo e segue fazendo de tudo para nos ajudar a ficar e não deixar o país. Por isso nos oferece a segurança para ficar e nós esperamos que a partir deste Natal tudo mude, que a alegria com a vinda de Jesus mude a situação e que haja paz na terra inteira, especialmente no Iraque. Ayat Mubarak wa Eid Milad Majid.